bem? Bom dia a todos, sejam bem-vindos aí à 20ª jornada do Apoiar. É com grande prazer que abro, né? Então, inicio aí essa mesa. E a ideia hoje é que a gente possa, né, compartilhar um pouco do trabalho realizado ao longo deste ano ou de outros, né? E contribuir, né? Quem sabe cada um com o trabalho do outro. Nós vamos hoje começar, então, com a Chayene Lima. Ela vai apresentar para nós o trabalho intitulado Parentalidades Silenciadas, o analista como testemunha diante do não reconhecimento da maternidade. Seja muito bem-vinda, Chayene, e você pode começar quando estiver pronta, né? Obrigada, bom dia. Bom, vou compartilhar aqui os slides. Aparece para vocês? Aparece sim. Tá aparecendo? Ah, tá. Então, vamos lá. Eu não consigo enxergar ninguém, então eu não sei como fazer aqui. Estamos aqui, viu? Tá bom. Se a gente tiver qualquer questão, a gente avisa. Tá bom, então, gente. Bom, esse trabalho, né, foi feito junto com o Kwame. O Kwame é psicólogo, doutor em psicologia clínica pela PUC de São Paulo e professor do Instituto Gerard. É um trabalho que eu fiz sob a orientação dele, né, para um curso de psicanálise e parentalidade. E, bom, o tema do trabalho é parentalidades silenciadas. O analista como testemunha diante do não reconhecimento da maternidade. Esse trabalho, ele é realizado a partir de um fragmento de um atendimento clínico, com a finalidade de discutir sobre a escuta psicanalítica das dificuldades do exercício da parentalidade quando há atravessamento da vulnerabilidade social. Então, nesse cenário, eu trago um pouquinho também sobre o trabalho do analista, né, o lugar do analista como testemunha testemunha que reconhece o lugar do sujeito e da sua história. E também de uma certa sustentação da função parental, mesmo que não reconhecida socialmente. Então, antes de iniciar sobre essa discussão, sobre a partir do fragmento clínico, eu trago um pouquinho sobre a questão da maternidade, o quanto que a maternidade ela não deve ser vista apenas sob o aspecto biológico, né? E o quanto que precisamos enxergá-lo também enquanto experiência inscrita em uma dinâmica sociohistórica. Então, é importante para compreender a maternidade entender qual é o contexto social que ela está inserida e quais são os laços que são estabelecidos, né? Os vínculos afetivos ali que estão ao redor dessa mulher que exerce ou tenta exercer a parentalidade. Isso é super importante para podermos entender, porque são fatores relevantes, né, no modo como a maternidade ela é constituída. Então, a construção da maternidade, trago aqui um pouquinho sobre o que Badanter coloca, né, sobre o ideal de mãe perfeita, o quanto que a mulher ela é colocada, né, esse ideal é construído pela sociedade, e que coloca a mulher como alguém imprescindível e indispensável na criação dos filhos, quase que insubstituível. Então, esse lugar colocado, né, para a mulher, ele traz também vários modelos pré-estabelecidos de maternidade que muitas vezes se distanciam da realidade vivenciada. E aí, com isso, os ideais normativos impostos, eles geralmente não correspondem com a realidade da mulher
podendo provocar uma culpa, né, de não estar atendendo a esse ideal, e também de não reconhecimento dessa mulher que tenta exercer a sua maternidade, por ser uma maternidade muito diferente do padrão, né, que é estabelecido. Então, diante disso, né, eu trago alguns questionamentos, que é quem determina o que é ser boa mãe e quem dita essas regras, né? Então, é importante, quando a gente pensa na construção da maternidade, a gente pensar também para além de uma tarefa individual da mãe, né? Ainda mais quando a gente considera os determinantes sociais e o quanto que as diferentes realidades podem traçar diferentes maternidades. Bom, um dos fatores que eu trago também no trabalho é em relação à vulnerabilidade social, que muitas vezes é um dos atravessamentos presentes na parentalidade e que também é importante entendermos a vulnerabilidade social não apenas quanto à questão econômica, mas também em relação às situações de fragilidade do sujeito. Então, principalmente quando há uma existência de um certo esgarçamento das relações vinculares e a falta de apoio necessário para que possa se sustentar a maternidade. Então, diante disso, torna-se necessário compreender o modo singular como que cada família se estrutura e observando as suas potencialidades que podem amenizar essa vulnerabilidade social ou também os fatores de risco que podem intensificar a vulnerabilidade social. A Vera Iaconelli ela até traz que a precarização da condição social ela tem um efeito direto sobre a parentalidade e principalmente quando as mães são as únicas cuidadoras e responsáveis, né? Então, a partir do referencial psicanalítico, a parentalidade ela se constitui tanto no contexto, dentro de um contexto social, e também necessita de um reconhecimento social para que ela possa ser exercida. Então, a escuta psicanalítica, ela permite o reconhecimento das diversas experiências e o sofrimento humano diante da pluralidade e das expressões possíveis de uma subjetividade única, né? As situações de vulnerabilidade social, elas também trazem, a gente pode notar, rupturas de vínculos, fragilidade da rede de apoio, insuficiência de recursos materiais e a presença de diversas violências, muitas delas estruturais. Então, torna-se possível, sob uma posição ética e política, a sustentação da função parental, né, a partir da escuta psicanalítica, e a ressignificação da própria história e a estruturação de novas organizações subjetivas. Então, a partir desse apanhado assim, inicial, eu vou trazer agora em relação ao atendimento, para poder continuar essa discussão. Então, o atendimento ele foi realizado em 2019 num coletivo chamado Casa Aberta. É um coletivo do Instituto Girar, né, que está inserido no Instituto Girar aqui de São Paulo, localizado no bairro da Vila Madalena. E o coletivo é um espaço de escuta da parentalidade em situações de vulnerabilidade social, né? A gente diz que é uma escuta da dor daqueles que dificilmente têm voz. Então, são pessoas que estão à margem e não têm reconhecido esse lugar da parentalidade. O atendimento que eu trago, atendimento de Pilar, né? Um nome fictício, que foi realizado em 2019. Pilar é uma mulher preta de 20 anos na época. Ela chegou encaminhada por um dispositivo da rede de atendimento. Então, Pilar, assim, diante de um sofrimento muito grande que ela estava vivenciando, ela foi orientada a procurar o coletivo. E Pilar conta que o motivo que a leva pela procura de atendimento
é que ela tinha, há alguns meses, ela tinha feito uma entrega voluntária, né, de uma criança que ela tinha parido, e desde a gravidez ela já tinha decidido que ela não gostaria de ficar com a criança, por conta dessa gravidez ter sido consequência, né, de um estupro que ela tinha sofrido. Logo inicialmente, a Pilar, ela chega fazendo um questionamento, ela faz essa pergunta, né? Como eu poderia cuidar de uma criança que me faria lembrar do abuso? Então, eu escuto que esse questionamento, né, parecia me convocar para um lugar de um terceiro, que suportasse os paradoxos, os silêncios, e para aquilo que a princípio parecia incomunicável. Quando eu digo paradoxos também, é porque Pilar, esse era a terceira criança que ela tinha dado à luz. Ela tinha uma filha de 4 anos, que convivia com a avó materna, e ela também tinha um menino, que tinha em torno de 2,5, 3 anos, que vivia com a avó paterna, e essa era a terceira gravidez dela. Então, em alguns momentos, Pilar, ela coloca essa necessidade de ser reconhecida como mãe, em outros momentos, não gostaria, né, de exercer a parentalidade, que para algumas pessoas da própria rede de atendimento parecia ser incompreensível. Bom, a Pilar, ela começa a trazer muitas questões nos atendimentos, e entre as narrativas dela, ela tece muito sobre a filiação dela, que muito marcada pela desigualdade social, por violências e abandonos, né? Então, a partir dos atendimentos, começa a ser criado um espaço de escuta para possibilitar que as narrativas fossem tiradas da invisibilidade do silêncio. Em muitos momentos, Pilar tentou ser reconhecida, poder falar sobre essas vivências, mas ela não encontrava isso. Então, a presença do analista, ela poderia trazer a possibilidade de estabelecer um contraste entre o presente e um passado insuportável. Então, ela poderia rememorar os traumas em condições mais favoráveis e fazer advir aquilo que nunca teve ou houve um lugar, né, conforme Ferenczi coloca. Bom, Pilar, ela foi encontrando um espaço, né, para poder fazer sentido para as experiências e poder integrar as experiências que ela teve na vida. Ela começa a contar também sobre a sua primeira filha, de 4 anos de idade, que não residia com ela há muito tempo. Ela fala sobre uma saudade, uma vontade imensa de ser chamada de mãe pela filha, que morava com a avó materna, e ela alimentava uma esperança de um dia poder voltar a conviver com a filha. Ela lutava na justiça pela guarda, uma guarda compartilhada, mas estava sendo bem difícil para ela. Em um atendimento, Pilar, ela traz a seguinte frase. Ela fala: compro tudo grande para dar tempo dela usar. Então, Pilar, ela não tinha desistido, né, da filha dela. Ela alimentava a esperança de um dia poder conviver novamente, ou até mesmo, de alguma forma, afirmar o seu lugar de mãe. Então, as roupas e os sapatos grandes indicavam que existia uma filha, né? Que apesar de não estar ali, essas coisas eram a evidência da ausência de alguém que já esteve um dia. Então, Pilar, ela tinha perdido a guarda da filha, que ela teve aos 16 anos de idade, e ela fala que foi uma época que ela não reunia condições para poder cuidar da filha, porque ela não tinha um trabalho, ela vivia num relacionamento abusivo. Então, ela foi deixando cada vez mais a filha aos cuidados da avó materna até perder a guarda da filha. E ela reconheceu que, na época, ela não reunia condições de cuidar da filha, mas ela gostaria de poder, alguns dias da semana, estar com ela.
Então, diante da escuta psicanalítica, surgiu a necessidade de trabalhar a sustentação da função parental, não limitar o atendimento ao acolhimento apenas, mas também reconhecer a parentalidade, validar as percepções, os sentimentos, de forma a escutar o desejo e assim permitir ela se sentir sujeito também. Então, no reconhecimento da sua parentalidade, do seu lugar de mãe e das tantas dificuldades em exercer essa função, era possível que Pilar fosse vista como mãe, né? Não apenas reconhecê-la como um sujeito que era, mas também reconhecer as suas potencialidades. E a partir de cada escuta das narrativas de Pilar, surgiam os seguintes questionamentos: quem tem o direito de exercer a parentalidade? Para quem esse direito é naturalizado? O que garante esse direito? É só o desejo? Então, em diversos espaços, a Pilar ela tinha sido silenciada em sua parentalidade, né? Então, ela tinha sido colocada em descrédito. Ela pôde começar a questionar essas diversas experiências. Então, foi algo que foi surgindo ali, né, na relação analítica, nesse entre estabelecido pelo espaço potencial. E aos poucos, em meio às narrativas sobre a sua própria maternidade, ela foi entrelaçando narrativas a respeito de sua filiação. Então, ela foi contando também sobre o seu lugar de filha, o lugar de quem foi cuidada por uma mãe solo, que trabalhava de segunda a segunda num caso de família. Ela relembrava o quanto se sentia só com sua irmã mais nova, de quem ela cuidava desde pequena e por quem era responsável. Então, Pilar sentia que nunca tinha sido cuidado como gostaria, e a vida da sua mãe girava em torno do trabalho. E quando lhe sobrava um tempo, Pilar sentia que nunca era para estar com ela. Então, o atravessamento, né, do sujeito pelo olhar do outro, que necessita desse outro para poder testemunhar as experiências que são vivenciadas. E o não reconhecimento da espontaneidade do indivíduo, né, ela pode podar a expressão da singularidade do sujeito, lançando o sujeito numa vivência dotada de passividade. Então, a partir da qual ele se torna observador em vez de agente criador de uma vida significativa. Então, Pilar, ela começa a contar sobre o quanto que a sua própria mãe foi muito ausente, né? E ver a mãe cuidando de outros enquanto ela precisava de cuidar de si mesma e de sua irmã mais nova era muito difícil. Então, ao mesmo tempo que ela parecia responsabilizar a mãe pela falta de cuidados que ela teve e de olhar também para as necessidades dela, ela diz, né? Eu sei porque ela é assim. Também nunca foi cuidada. Teve que vir para São Paulo muito nova para trabalhar em casa de família. Como ela pode fazer uma coisa que nunca teve? Então, a partir da escuta da Pilar, sobre sua infância, suas relações, foi sendo possível visualizar também o lugar que tinha sido reservado a ela, né? Os significantes que se repetiam de geração em geração, os acontecimentos que não foram simbolizados nas gerações anteriores e que estavam fazendo marcas nela. Então, Pilar, em sua infância, ela teve uma mãe que não pôde cuidar dela, e agora ela, no lugar de mãe, também parecia repetir o modelo. A cada narrativa era possível escutar e reconhecer as suas vivências e seus sentimentos. Após um tempo, a Pilar ela parecia assumir uma posição mais ativa diante da sua maternidade, começou a questionar o seu lugar de mãe na vida de seus filhos e o quanto que era cada vez mais afastada do convívio com eles. Numa sessão, ela chega na sessão dizendo que tinha passado muito mal aquele dia, que tinha vomitado o dia todo, e ela me fala, né? Sabe de uma coisa? Eu sempre choro muito como quando vomito. Ao questioná-la sobre esse choro, que vem logo em seguida das crises de vômito, Pilar, ela diz:
Eu acho que choro porque é difícil perder algo que me pertence, sentir algo sair de dentro de mim, é difícil, é como se fosse arrancado. Em seguida, né, de me contar sobre isso, Pilar conta sobre uma experiência que ela teve com o seu segundo filho, que era cuidado pela avó paterna e que tinha um diagnóstico de autismo e que, por conta disso, frequentava o CAPS. Em um dos atendimentos que ela acompanhava o filho, a psicóloga do CAPS conversa com uma outra mulher que estava ali presente, que não conhecia Pilar, e diz: essa é a genitora dele. E Pilar, diante disso, ela traz esse questionamento: por que se ela me chamou de genitora? Por que não disse mãe? Na hora que ela falou isso, eu senti que ela estava tirando meu filho de mim. Senti que eu não era mãe, eu não podia ser mãe, eu apenas o coloquei no mundo, então eu decidi me afastar. Sinto que não sou bem-vinda perto dele. Foi possível. Desculpa, só mais 5 minutinhos, tá bom? Obrigada. Então, a partir disso, foi possível também entender qual que era esse sentimento de ter algo arrancado à força, né? Pilar comunicava a dor de, mais uma vez, lhe ter sido tirado o lugar de mãe. E de, apesar da falta de condições de assumir os cuidados integrais do filho, era muito difícil ser apagada, afastada e silenciada da vida deles. Então, Pilar traz sobre isso a invisibilidade, né, do quanto que ela não tinha suas necessidades e condições de precarização reconhecidas. Então, como analista, eu estava diante de uma sobrevivente que, mesmo em fragmentos, ela resistia, insistia e apontava para uma certa esperança que aparecia no questionamento a respeito do lugar que lhe colocavam e sobre o silenciamento que sentia diante das muitas vivências, inclusive da própria parentalidade. Então, o reconhecimento de Pilar possibilitou dar um lugar, um olhar e a voz para que ela pudesse emergir como um sujeito. Então, ser presença capaz de sustentar e afirmar as suas vivências. Então, assim, né, concluindo, por meio da escuta psicanalítica, evidencia-se as tantas dificuldades encontradas para tornar-se mãe em uma sociedade que exige, mas não oferece condições necessárias para o desempenho de uma maternagem suficientemente boa. Então, nesse cenário, o analista ele acaba ocupando um lugar enquanto testemunha que reconhece o sujeito e sua história, e por meio dessa escuta sustenta a função parental, que mesmo que não reconhecida socialmente, possibilita assim um espaço para que possam ser ressignificadas as vivências diante do impedimento do exercício da parentalidade. Bom, é isso. E deixa eu ver como que eu... Muito obrigada, Chayene. Lindo trabalho. E que interessante a gente observar a construção, né? Assim, gradativa, né? Mas muito significativa para o sujeito, né? Uhum. Vamos passar, então, aí para a próxima apresentação, né? Deixa eu só verificar aqui. O título do trabalho é Psicopatologia do Toque, Perspectivas da Psicanálise Winnicottiana. Os autores são Antônio, Ariane, Consolação e a professora Leila. Sejam bem-vindas, né? Quem diz, né? Consolação e Ariane, parece que vão apresentar. A ideia é que a gente utilize aí mais ou menos de 15 a 20 minutinhos para cada apresentação, tá bom? Podem iniciar quando ficarem aí à vontade, se tiver algum material para projetar, né, compartilhar, fiquem à vontade também. Ok. Ariane, a gente pode começar? Sim. Ok. Bom dia, Cláudia, Chayene. Obrigada. Bom dia a todos, né, que estão aí. Eu sou a Consolação e vou apresentar hoje o trabalho Psicopatologia do Toque, Perspectivas da Psicanálise Winnicottiana. É de minha autoria
com o Rogério Paulo, a Ariane Ragusa e a professora Leila Tardivo. Bem, nós iniciamos o trabalho com a percepção dos autores sobre a psicopatologia. Trouxemos de forma resumida a perspectiva da psicanálise de Freud e Winnicott da sintomatologia do toque. Logo em seguida, apontamos a perspectiva da psicanálise winnicottiana acerca do tratamento de um paciente com diagnóstico de toque, através de vinhetas clínicas de um caso atendido. E, por último, nós pontuamos nossas considerações sobre o manejo clínico winnicottiano, que leva em consideração os sintomas e a história da vida do paciente. Esse trabalho, ele surgiu a partir do interesse dos autores, são os psicólogos clínicos e estudantes da disciplina Psicopatologia da Criança, abordagens psicanalíticas, do programa de pós-graduação em Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, IPUSP, ministrada pela professora Leila Tardivo, em compreender melhor a psicopatologia do transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC, e, em especial, os aspectos psicodinâmicos decorrentes da abordagem winnicottiana presentes nessa manifestação. Tardivo, doutor em psicologia clínica e livre-docente em psicopatologia pelo IPUSP, aponta que nunca se pode esquecer que em psicologia clínica, pesquisa e prática andam indissociadas, assim como as tarefas de avaliação e intervenção estão ligadas da mesma forma. A autora ressalta a importância da realização de um psicodiagnóstico interventivo, uma postura criativa que integra compreensão e intervenção, levando em consideração a relação entre os sujeitos, através de uma psicopatologia dinâmica que considera o conteúdo das vivências, os afetos, desejos e a experiência particular do indivíduo, assim como uma psicopatologia descritiva e a experiência que evidencia os sintomas descritos da pessoa em sofrimento. Tardivo, ao se posicionar sobre sua perspectiva de psicodiagnóstico em psicologia clínica, diz: compartilho da concepção de que teoria sem prática é estéril e prática sem fundamentação teórica pode ser superficial e até inconsequente. Tendo em vista a situação dos autores com pacientes diagnosticados com TOC, buscou-se um aprofundamento teórico para um maior embasamento da prática clínica. De acordo com o DSM-5, o TOC é um transtorno crônico e heterogêneo que possui sintomas que alteram o pensamento, o comportamento e as emoções, caracterizando-se pela presença de obsessões ou compulsões. As obsessões são os pensamentos, impulsos, imagens recorrentes e persistentes que são vivenciados como intrusivo e indesejados, enquanto que a compulsão são comportamentos repetitivos ou atos mentais que o indivíduo se sente compelido a executar em resposta a uma obsessão e de acordo com regras que devem ser aplicadas rigidamente. É importante destacar que o TOC, dentro da abordagem psicanalítica, foi denominado por anos como neurose obsessiva-compulsiva. Observa-se que Freud propôs a neurose obsessiva como um tipo clínico da estrutura neurótica e como uma histeria, sendo considerada uma neurose de transferência. A neurose obsessiva estão caracterizadas como uma neurose cujo sintoma atinge especialmente o pensamento, distinta da histeria, que se caracteriza pela conversão do conflito psíquico em sintomas corporais. Em 1896, Freud diferenciou histeria e neurose obsessiva, explicando que as experiências antigas de prazer se tornam objetos de recriminações
ao reaparecerem na consciência de maneira acidental ou espontânea. Já em 1897, o Freud, ele alterou a teoria da neurose obsessiva e destacou a importância da fantasia e da realidade psíquica na clínica das obsessões, pois é esta realidade que interessa à psicanálise. O caso atendido por Freud foi o homem dos ratos, que se tornou um paradigma para o estudo da neurose obsessiva, com os aspectos como a dúvida, a ambivalência e a relação deste homem obsessivo com o pai e com a morte. O paciente, ele era atormentado por ideias obsessivas de que um sofrimento intenso poderia acontecer com o pai e com uma mulher que ele admirava. E ele também sofria com impulsos obsessivos de automutilação e por rituais e proibições a respeito de coisas aparentemente irrelevantes. Na teorização do caso clínico, Freud destaca a vida pulsional, a dúvida, as origens da compulsão no que se referem à neurose obsessiva. Segundo ele, a dúvida como sintoma se amarra à percepção interna que o paciente tem da sua própria indecisão, decorrente do conflito entre o amor e o ódio e também da incerteza acerca do próprio amor. O sujeito é levado a recorrer a medidas protetoras quanto à dúvida. A compulsão emerge como uma tentativa de compensar a dúvida e corrigir o intolerável estado de inibição. Para Freud, a forte ambivalência nas relações, intenso conflito entre amor e hostilidade em relação ao mesmo objeto, o que leva a constante indecisão. O uso do conceito transtorno obsessivo-compulsivo nos manuais da psiquiatria, tendo sido excluída a neurose, levou alguns autores a considerarem essa mudança, sinalizando como fundamento epistemológico positivista, em que o objeto de estudo é, de fato, um objeto publicamente observável. Tal tendência vem sendo notada desde o DSM, desde a 3ª edição. Na contramão desse método objetivo da ciência está o método clínico, defendido pela psicanálise desde Freud, no qual, tanto no diagnóstico como no tratamento, o sujeito está presente. A psicanálise pode ainda contribuir muito ao campo do saber psicopatológico a partir de seu referencial de escutar o que o sujeito fala através de seus sintomas e o que ele fala sobre os seus sintomas. O Winnicott ressaltou a importância de olhar para o indivíduo para além dos sintomas apresentados. Era necessário se olhar para o início da vida, para a relação mãe-bebê, pois considerou que nesta relação repousa o alicerce da saúde mental. Portanto, esse trabalho tem como objetivo responder ao seguinte questionamento: como a psicanálise winnicottiana percebe um paciente com diagnóstico de TOC? O objetivo é apontar a perspectiva da psicanálise winnicottiana no trabalho do indivíduo que apresenta um sofrimento devido às obsessões e às compulsões, ilustrando com dados de um caso atendido. Então, serão relatadas vinhetas clínicas de um caso que chamaremos de A, articulando com os critérios diagnósticos do DSM-5 e o pensamento psicanalítico. Os critérios para o diagnóstico do TOC são: 1. A presença de obsessões, compulsões ou ambas. A, jovem de 20 anos, atendida por uma das autoras, sofria intensamente por ideias de que ela poderia fazer mal à irmã menor, embora a amasse muito. Não entendia esses pensamentos que a invadiam cada vez mais. Atentava com rituais controlar os pensamentos, mas estes falharam
e ela se sentia extremamente cansada e impotente. Segundo, as obsessões ou compulsões tomam tempo ou causam sofrimento clinicamente significativo, ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. A não conseguia mais estudar ou trabalhar e chorava muito com as ideias. 3. Sintomas obsessivos compulsivos não se devem aos efeitos fisiológicos de uma substância ou a outra condição médica. E quarto, a perturbação não é mais bem explicada pelos sintomas de outro transtorno mental. A maioria das pessoas com TOC tem obsessões e compulsões, e as compulsões são geralmente executadas em resposta a uma obsessão. Não havia em A outros transtornos associados e nem o uso de álcool e drogas. Ela refere que estava bem com os pais, mais próxima da mãe. As causas do TOC não são bem definidas. Trata-se de um problema multifatorial, porém alguns fatores podem aumentar a predisposição ao desenvolvimento do TOC, como a inibição, afetividade negativa, abuso físico e sexual na infância, assim como outros eventos estressantes ou traumáticos associados a diferentes fatores ambientais. A transmissão familiar através de fatores genéticos também pode acontecer. O Donald Winnicott, que criou uma teoria focada nas fases mais primitivas do desenvolvimento emocional, trouxe uma grande contribuição para o cuidado com a saúde mental. Para esse autor, o ambiente e uma mãe suficientemente boa são fundamentais no processo de desenvolvimento emocional do ser humano, nos determinantes da saúde e também no adoecimento. Podemos destacar que mesmo A, falando que tinha uma mãe presente, se ressentia da ausência do pai e do carinho deste com a irmã. Ela amava a irmã e nunca falou que tinha ciúmes dela. Winnicott estabeleceu uma importante distinção entre as funções do desejo e da necessidade do paciente no processo clínico. Para que uma pessoa tenha a capacidade de desejar, é necessário um percurso que remonta à relação com quem dela cuida nos momentos iniciais da vida. É preciso que tenha havido um ambiente suficientemente bom para que o desenvolvimento ocorra e a criança tenha condições de realizar a travessia do complexo edípico. Portanto, para o Winnicott, o desenvolvimento da neurose e suas formações sintomáticas é também consequência das chamadas falhas ambientais nesse período mais inicial do psiquismo. Então, esse percurso inicial, quando ocorre sem muitos problemas, vai permitir que a criança desenvolva a capacidade de integrar impulsos amorosos e destrutivos ao seu eu em processo de formação. Isso se dá numa fase que ele chamava de concern, anterior à edípica, que se refere à capacidade do lactente se preocupar no relacionamento com a pessoa que exerce a maternagem. A capacidade de se preocupar se estabelece quando o lactente e a mãe já são concebidos como pessoas totais, e se torna possível devido ao trabalho da maternagem, que possibilita ao bebê tolerar a ansiedade sobre os impulsos do id e as fantasias desses impulsos, num processo que foram realizadas reparações após expressões de agressividade. Segundo Nafaneta... Só para te dizer, tá? Mais 5 minutinhos, tá bom? Vou tentar ser mais rápido. Segundo Nafaneta, a defesa de tipo obsessivo é formada nessa fase, originando-se de um processo traumático na qual a falha ambiental impossibilitou que a criança desenvolvesse boas lembranças para lidar com a ambivalência. Nesse caso, devido a um rígido treinamento moral, o mecanismo de defesa obsessivo surge pela dificuldade da criança de se defrontar com esses impulsos agressivos e destrutivos, que são separados patologicamente dos amorosos construtivos. Eles são vivenciados como opostos e inconciliáveis. E essa dificuldade pode estar relacionada à fase da amamentação, a um tipo de resposta que a mãe pode dar ao sadismo moral da criança, a mãe ou a pessoa substitui a mãe, né? Reagindo com retaliações, e a criança terá uma imagem maléfica de si mesma, sendo impossível esse trabalho de reparação do dano causado, que vai aliviar o sentimento de culpa, que é dessa fase de concern.
Então, A se ressentia de não ser brilhante como o pai queria, e com o passar do tempo, seus pensamentos tinham conotação mais agressiva, com intenso medo de que algo terrível ocorresse também com o pai. Se ele demorava para voltar, ela entrava em crise de ansiedade. Sentia-se imensamente culpada pelos pensamentos recorrentes, ficava deprimida e paralisada. Ele também vai citar na Faneto a exigência precoce de controle de esfíncteres nos sintomas obsessivos, né? Que a criança recebe um treinamento numa fase que ela não tem condições ainda biológicas, né, para fazer isso. Aí, em decorrência, o predomínio de impulsos agressivos, destrutivos e maus objetos. Desenvolve um medo intenso do seu próprio mundo interno e incapacidade de lidar com a própria vida psíquica. A educação de A foi rígida, mas sem atos de violência explícita. Não contava para ninguém conteúdo de suas ideias e buscava refúgio em religião com uma prima mais velha. Ela procurou a psicoterapia e se abriu contando os pensamentos e a imensa culpa. Foi necessário abrir o espaço de escuta e acolhida, visando ainda aliviar o peso da culpa e do superego severo e sádico que a dominava. Então, os sintomas provêm de uma desintegração ativa que parte do mundo interno, quando há um predomínio dos impulsos agressivos sobre os amorosos. Essa desintegração é parcial para ocorrer no momento em que há relativa integração do eu. Então, ocorre uma clivagem no funcionamento intelectual, isolando e separando os conflitos do resto da personalidade. É uma confusão interna e toda tentativa de controle pela esfera intelectual fracassa, gerando compulsão. Os rituais tentavam proteger A de seus pensamentos insuportáveis para o ego. Na psicoterapia foi essencial se aceitar e compreender. Foi também possível perceber seus sentimentos e contradições. Amor e hostilidade dirigidos aos mesmos objetos, irmã e pai principalmente. A sintomatologia intensa também foi cuidada, sendo atendida por um psiquiatra em conjunto. Também foi medicada. Para esse autor Caramone, os rituais também podem ser compreendidos como uma forma de comunicação e um adoecimento do próprio gesto criativo. Então, o sintoma aqui ele não vai ser entendido só como uma repressão das pulsões inconscientes. Ele também é um modo de habitar o mundo de forma integrada. É um pedido de ajuda que venha de encontro ao sofrimento singular e possibilite o que Winnicott chamava de continuidade do ser, que é fruto da constância do ambiente. A interrupção dessa continuidade se dá devido às falhas na adaptação da mãe ou mãe substituta às necessidades da criança. Provoca um processo precoce da criança em reagir ao que é muito intrusivo a ela. Esses excessos de reações é a ameaça de aniquilação, que ele chamava. Então, nessa compreensão, esses rituais também se tornam símbolos de um gesto de esperança, para além da interpretação dos mecanismos de defesa, um adoecimento da transicionalidade. A transicionalidade é a herança das experiências de cuidado na tenra infância que possibilitam um brincar criativo e futuramente o ingresso do adulto no campo da experiência religiosa e da cultura. Aos poucos, tanto os pensamentos como os rituais de A foram diminuindo e a jovem se viu se interessando por outros vínculos, retomando seus sonhos e projetos. Os rituais sinalizavam mesmo um sinal de esperança e ela se interessou por um trabalho, os pais a apoiaram. Foi mantido o atendimento e, muito vinculada, ela trazia seus desejos, seus sonhos e a possibilidade de evoluir. Também podia falar das ideias obsessivas cada vez menos presentes e mantendo a crítica de que poderia se libertar dos sintomas e voltar a viver. Eu vou pular já para a última parte, senão vai ficar muito tempo. Então, a gente termina, né, pontuando que o tratamento psicodinâmico de pessoas diagnosticadas com TOC foca-se na sintomatologia, dos pensamentos obsessivos e comportamentos respectivos, assim como as relações e vivências individuais, para uma obtenção de resultados mais satisfatórios para a saúde mental desse indivíduo. A medicação também se torna de grande importância para que possa diminuir a ansiedade, que reflete nesses pensamentos obsessivos e nos rituais, podendo assim elaborar o sentido dessa forma de viver, como foi no caso de A. Diante desse adoecimento psíquico, a psicanálise winnicottiana compreende que o paciente necessita de um setting terapêutico adaptado, um espaço potencial, repleto de confiança e sustentação do psicoterapeuta.
um ambiente facilitador para que possa experimentar o cuidado, do ambiente saudável e sustentador, e possa dar continuidade à sua experiência de ser, dando continuidade ao seu desenvolvimento emocional. Essas referências. Isso. Ok, muito obrigada. Excelente o caso. E bem, vamos dar, né, então, seguimento aqui às apresentações, né, até por conta aí das nossas atividades, né. Bom, então chamo, né, para apresentação a Sabine, né, que junto com a Helena realizaram um trabalho, a urgências e demandas do plantão de acolhimento psicológico, um atendimento continuado para um caso de violência. Seja bem-vinda. Bom dia para todos e todas. Vou compartilhar, então, a minha tela. E vocês me confirmam, por favor, que estão enxergando? Sim, estamos sim. E não mencionei, mas, né, vamos tentar ficar entre 15 e 20 minutos aí da apresentação, tá bom, Sabine? Tá certo. Bom, nessa oportunidade, eu vou compartilhar com vocês a experiência de um caso de atendimento dentro do projeto do Plantão de Acolhimento Psicológico, o PAP, junto com a supervisão e o acompanhamento da professora Helena Rinaldi. O título dessa experiência se chama A Urgência e as Demandas do Plantão de Acolhimento Psicológico, um atendimento continuado para um caso de violência. Quando nos referimos ao Plantão de Acolhimento Psicológico, o PAP, do IPUSP, percebemos que um dos maiores desafios consiste em brindar esse acolhimento em situações de emergência muito específicas e que demandam uma atenção especial. Portanto, no primeiro encontro, é fundamental, é indispensável compreender o pedido, a queixa e a demanda. Entendemos por queixa como a situação inicial que se apresenta como o foco do sofrimento. O pedido, então, seria o caminho que abre o espaço para intervenção e a demanda vai se revelar pela construção do diálogo e a escuta e também se identifica porque faz parte dessa urgência que se apresenta. É graças a essa compreensão e entendimento que foi possível realizar o processo com o caso que eu vou apresentar para vocês, e é o caso do Pedro. O Pedro é um nome fictício. Bom, o Pedro é um homem de 41 anos, ele mora em Santos, no interior de São Paulo, e ele veio procurando o plantão com uma situação bem particular. Ele já veio com um diagnóstico que ele procurou pela internet, ele preencheu uma ficha, fez um teste, e ele descobriu que tem o síndrome do Huck. O síndrome do Huck é uma outra forma de chamar o transtorno explosivo intermitente. Além disso, um dos motivos pelo qual ele vai procurar uma ajuda é porque ele está percebendo o deterioro do seu núcleo familiar. Ele bate na mulher dele, ele agride ela, e ele começa a perceber o quanto ela está sofrendo com essa situação, e ao mesmo tempo os filhos, ele tem 2 filhos, já começam a ter medo do pai e de se relacionar com ele. Antes de procurar o plantão, ele já tinha feito uma outra procura em outras instituições de saúde, ele foi no SUS, mas a lista de espera era bastante longa e pediram para ele continuar aguardando na fila. Ele foi também para o CAPES, ele fez uma primeira entrevista e nessa primeira entrevista foi falado para ele que o caso dele não era tão urgente assim, porque ele não estava tomando medicamentos, que ele podia continuar aguardando. Apesar que ele colocou o que estava acontecendo, a questão da agressividade, que é uma agressividade que se manifesta nessa agressão ao outro e também na autoagressão. Ele já apresenta várias ideações suicidas. Mas a resposta foi essa, de continuar aguardando. Esse foi no primeiro encontro, de entender qual era essa demanda que trazia ele.
foi marcado um segundo encontro, também para ter a possibilidade de ter esse espaço de supervisão e de conversar sobre o caso. Foi discutindo na supervisão o caso do Pedro, e nós combinamos que era um caso que precisava de um acolhimento, de uma atenção, mas, ao ser o plantão, nós faríamos o seguinte, brindaríamos esse acolhimento continuado, mas com a condição que ele procurasse um atendimento com um psiquiatra. Era necessário também ter essa ajuda paralela. Já nesse segundo encontro, quando foi falado para ele que nós iríamos acolher o caso dele, ele ficou tão emocionado com isso e, ao mesmo tempo, colocamos essa condição de procurar o psiquiatra, ele se comprometeu a realizar essa procura e, de fato, ele fez. Ele, tanto assim que ele foi em várias ocasiões no CAPES, porque não tinha vaga, mas ele ficou até que, no final, numa dessas vezes que ele foi, ele conseguiu atendimento de forma quase que até o final, que o psiquiatra terminou de atender todos os pacientes no dia, conseguiu dar o atendimento para ele. E nesse momento ele está sendo medicado com sertralina e com carbamazepina. Mas isso foi uma questão que foi desenvolvida em alguns encontros a mais até ele encontrar esse atendimento. Sobre a questão da agressividade, e muito mais além desse diagnóstico que ele trouxe, quisemos de compreender um pouco mais de onde que vem essa agressividade, como se apresenta, como surge. E, bom, ele diz que no passado ele já tinha agredido as outras namoradas dele, mas que ele considerava isso como normal, não via isso como problema, porque no núcleo familiar sempre foi assim, foi tudo o relacionamento na família na base da agressão. Ele também comenta dessas várias ideações suicidas e pensamentos suicidas. Quando ele está de moto e acelera, tem velocidade, ele sente o desejo de se jogar ou atravessar para um outro carro. Ele é marinheiro, ele trabalha no navio de pesquisa da USP, e são vários dias que eles ficam em alta mar. Ele já tinha planejado como terminar com sua vida, já tinha preparado uma corda e um peso para se afundar no mar, e também dessa forma seria uma maneira de retribuir para a família dele, no sentido de deixar a mensalidade, a pensão, para eles, como uma forma também de reparar todo o dano que ele tinha causado. Mas o que fez para ele desistir dessa ideia foi que, normalmente, quando acontece uma morte em alta mar, é muito difícil de encontrar o corpo. E até não encontrar o corpo, não é possível dar o veredicto final da morte. Então, foi isso que deu um freio nele e não realizou isso que ele tinha planejado. Embora ele já manifesta também que quando essa agressividade não vai assim para o outro, vem para ele mesmo. Ele bate a cabeça na parede, tanto que num dos encontros, quando ele veio, estava com o olho bastante roxo, porque numa conversa com a mãe dele e uma das irmãs, que ele tinha manifestado que ele não estava bem, que ele estava recebendo um acompanhamento psicológico, elas parece que não compreenderam muito bem o que ele estava dizendo, e uma forma para que elas entendessem foi se autoagredir na frente delas. Então, eram um pouco os recursos que ele tinha também para ter essa validação emocional. Bom, sobre a questão, esse passado, de onde que vem um pouco essa questão da agressividade, ao vir para as raízes, ele é o único filho, ele tem 3 irmãs, e as irmãs sempre batiam nele, sem nenhum motivo, sempre batiam nele. A mãe também batia bastante nele, batia com o cabo do ferro de passar roupa, e ele, ao se lembrar
dessas memórias fica bastante conturbado, porque se lembra o quanto que ele segurava o choro nesses momentos. Tanto que essas situações de agressão só aconteciam quando o pai não estava em casa. O pai era pescador, ficava muito tempo fora de casa, mas nunca acontecia quando estava o pai em casa. Também ele comenta que desde criança ele já tinha essas explosões de agressividade, por exemplo, ele tinha umas motinhas de papel que gostava muito, e no momento ele rasgou e jogou fora. Mas o que ele diz é que nunca foi falado para ele que isso não era uma coisa positiva. Sempre esse foi o rapport com os seus familiares na agressividade, portanto, ele achou que estava tudo bem, que bater nas mulheres, nas ex-namoradas, estava tudo bem, ter esse comportamento agressivo estava tudo bem. Até realmente ver o quanto que a sua esposa estava sofrendo nessa situação, não só a esposa, senão também os filhos, foi esse o motivo que mobilizou ele procurar essa ajuda. Em todos os encontros, o que temos feito, bom, é entender como vem essa agressividade no corpo, qual que é o gatilho, o que acontece no momento que vem essa sensação, não só de agredir a um outro, mas também de se autoagredir, e ao mesmo tempo, graças a esse acompanhamento também com o psiquiatra, tem sido uma ajuda em conjunto. Quando ele reflexiona sobre qual tem sido essas mudanças, ele associa, bom, o nosso processo, mas também ao medicamento, só que ele tem uma grande motivação, e é isso fundamental, que mobiliza essa transformação nele mesmo, tanto que ele foi procurar o psiquiatra, embora às vezes, por conta do trabalho dele, os horários ficam um pouco mais difíceis de combinar, ele faz o esforço sempre por estar presente. Então, no momento atual, ele não tem agredido mais a esposa dele, nem também tem se autoagredido. Ele está entendendo um pouco mais como que esse impulso de raiva dentro dele, ao mesmo tempo está conseguindo escutar mais o outro, pensar um pouco mais de forma objetiva, se distanciar da situação e não ficar como dentro dessa bolha de pensamentos que só alimentam essa questão da agressão e que logo explode sem controle nenhum. Ele está também se entendendo seus próprios limites e, ao mesmo tempo, uma questão base nesse processo é compreender que o Pedro é muito mais além do que a agressividade, muito mais além do que uma pessoa que tem raiva, que explode dessa maneira. Estamos vendo também essas outras caras do Pedro, o Pedro no trabalho, o Pedro como pai. Uma das questões também que surgiram a partir dos nossos encontros, ele conseguiu falar para um dos seus filhos, o seu filho mais velho, que tem 12 anos, sobre o que estava acontecendo. Ele conseguiu falar para ele que estava bastante mal, que ele estava recebendo tratamento, que ele estava fazendo o seu melhor por resgatar a família como um todo. O que foi significativo dessa conversa para ele é que o filho compreendeu completamente, validou essa emoção da parte dele. Então, para ele ver que seu filho, sendo criança, tem essa consciência e essa compreensão, foi também uma parte indispensável no processo dele. Uma questão também fundamental... Sabine, só para te dizer, só mais 5 minutos, tá bom? Tá bom. E uma questão fundamental e que aparecia bastante nos primeiros encontros é que ele sentia muito medo de falar o que estava acontecendo. Tinha vergonha de falar para mim, sendo mulher, que ele estava agredindo uma mulher, que estava agredindo a sua esposa. Mas o meu lugar nesse contato não era de julgar, era de acolher e brindar esse espaço de escuta empática, de acolhimento,
de validar também a situação dele, as emoções dele e enxergar ele além dessa questão da agressividade, permitiu que esse processo pudesse ser bastante transformador, não só para ele, mas também para mim, nesse contato e relacionamento com o outro. Embora o atendimento seja continuado dentro da estrutura do plantão, conserva também as mesmas características do plantão. Isso significa essa escuta empática, esse lugar que não é um lugar de suposto saber, que possui uma teoria X e fala a partir daí. Não, é uma construção conjunta, é um caminhar, é um trajeto que se faz junto, é nos dois que conseguimos entender e reflexionar a partir de tudo isso que ele traz em cada um dos encontros. Tem sido bastante rico nessa experiência. E, bom, agradeço muito para vocês pela atenção e pela disposição de hoje. Muito obrigada. Nós que agradecemos, lindo trabalho, muito bom observar essa perspectiva do plantão que está tão próxima, né, da clínica, né, em psicoterapia, né, parabéns. Bom, então, vamos dar aí continuidade, né, às nossas apresentações do dia, e neste momento, né, então, chamo para falar com a gente a Bruna, que junto com a Leila e com a ICIL realizaram um trabalho. Avaliação psicológica e psicopatia. O teste HTP em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico no estado da Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, gente. Estão conseguindo me escutar bem? Sim, estamos. Fique à vontade para compartilhar, caso você tenha aí algum material. E, né, vamos tentar ficar entre 15 e 20 minutos na apresentação, tá bom? Ok. Quando faltar 5 minutinhos, aí eu peço que você me avise, me sinalize, por favor, tá bom? Tá bom, perfeito. Quero agradecer pela oportunidade, já iniciando a minha apresentação, cumprimentando todo mundo. O meu slide ele não vai conseguir ser passado, a Leila não conseguiu, na verdade, a gente não conseguiu fechar um slide para poder ser apresentado. Eu achei melhor mesmo também não trazer uma apresentação, deixar a fala mais livre mesmo e só expor os desenhos no final. É um tema muito delicado, e eu não posso expor muitas informações a respeito do caso, mas eu vou mostrar, sim, os desenhos no final, mas vou fazer a apresentação livre. Enfim, o meu tema é esse, avaliação psicológica e psicopatia, o teste HTP em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico no estado da Bahia. Eu sou psicóloga, eu fiz parte da validação do HTP em território nacional, juntamente com a professora Leila, com a professora ICIL. E, enfim, psicopatia, a gente entende a psicopatia hoje, né, começando a falar um pouquinho mais a respeito da conceituação do transtorno, é um transtorno de personalidade, né, antissocial, onde os sujeitos que estão dentro, se enquadram dentro deste transtorno, apresentam algumas características similares. A psicopatia, né, tem um transtorno de personalidade ali, que não é a mesma coisa de psicopatia. Então, transtorno de personalidade antissocial, pessoas que possuem esse transtorno, têm características ali singulares, como, por exemplo, impulsividade, uma ausência de contatos, de relacionamentos interpessoais, de contatos sociais, né? São bem pobres ali os contatos dessas pessoas. Já a psicopatia já está ligada mais a um contexto de violência. Nem todo psicopata, na verdade, nem toda pessoa que tem um transtorno de personalidade antissocial, ela comete crimes. Então, é interessante destacar isso para poder, enfim, dar continuidade à apresentação. Os sujeitos que possuem o transtorno de personalidade antissocial, eles trazem consigo vários comportamentos antissociais, como eu já havia falado anteriormente, né? Não são doenças, né? Diferente de, por exemplo, distúrbios ou outros tipos de anormalidades. Não são doenças e sim transtornos, ou seja, tem ali uma disfunção
um desajuste, melhor dizendo, no desenvolvimento psíquico daquele indivíduo. Falando um pouco mais também a respeito da condição dessas pessoas, nem todo presidiário, nem toda pessoa que está ali reclusa em uma casa de acolhimento ou de uma situação prisional, ela é psicopata, assim também como nem todo psicopata, ele vive em situação ali de miséria ou de contexto de violência, né? Por ser um desajuste, o indivíduo ele nasce com a predisposição e aí vai se desenvolvendo ou não ao longo da sua vida. A avaliação psicológica desses indivíduos é muito difícil, existe uma extrema dificuldade em avaliar esses indivíduos, exatamente por quê? Porque são pessoas que possuem um nível. Cortou só para mim ou para vocês também? Tá cortado. Não, sim. Sim, está cortado. Vamos ver o que. Não sei se ela percebeu que caiu aí a conexão. Vamos ver se ela consegue restabelecer e retornar. Olha, Fábio, estou vendo aqui essa mensagem, né? Mas vamos aproveitar, né? Até que a Bruna consiga retornar. Eles estão ao vivo. Eu entrei agora aqui pelo YouTube e consegui ver que eles estão fazendo uma apresentação sobre os idosos. Então, acho que vale a pena dar uma olhadinha lá, se alguém consegue te responder, tá bom? Vou te mandar aqui o link do YouTube. Ficou. Essas coisas de conexão, elas são bem difíceis, né? Às vezes acontece. Vamos ver se ela consegue retomar. Que não tenho aqui como acessá-la, né? Para saber se ela tem alguma outra alternativa. É porque às vezes ficar sem o vídeo, né? Pode funcionar. Vamos esperar mais um pouquinho. Só mais um pouquinho, tá, gente? Vou ver o que eles me orientam aqui.
Oi, Bruna. Oi, gente, desculpa, eu não tive controle da conexão, tive que sair do espaço onde eu estava para poder, enfim, vou retomar aqui. Tudo bem se não der tempo, vou tentar ser o mais breve possível para poder recuperar o tempo que eu acabei perdendo. Peço desculpa a todo mundo. Não Como eu se estava falando. E caso você prefira, Bruna, pode até fazer sem o vídeo, né? Porque aí eu imagino que possa até facilitar a sua conexão. Você fica à vontade, tá bom? Bom, obrigada. Como eu estava falando, a avaliação psicológica, ela foi feita de forma completa através de prontuário, análise de prontuário, através da observação, dos atendimentos iniciais e a aplicação do HTP, que se deu dentro da penitenciária do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico do Estado da Bahia, como eu já havia falado. Eu atendi esse indivíduo que tinha no prontuário o psicodiagnóstico de transtorno de personalidade antissocial, mas ele tinha ali um subdiagnóstico que é a psicopatia. Então, dentro da avaliação dele, existia passagens muito fortes de violência. Então, ele ficou considerado ali sendo realmente como um psicopata. O método projetivo do HTP ele foi extremamente indispensável nessa avaliação, uma vez que ele conseguiu realmente traçar a personalidade desse indivíduo juntamente com a avaliação completa como um todo. Então, observação, atendimentos iniciais com o usuário, da instituição, análise de prontuário e, enfim, dentro do contexto da casa de custódia, foi possível também realizar algumas atividades com esse usuário. E após a aplicação do teste HTP, pôde-se realmente observar algumas características da personalidade apontadas na literatura. Então, como, não sei se vocês conhecem o método do HTP, mas é um teste psicológico hoje, na verdade, foi atualizado no contexto nacional pela professora Leila. É um teste onde o indivíduo ele desenha primeiramente uma casa, depois uma árvore, depois uma pessoa, e com a nova atualização do teste, ela precisa também, é interessante que ela desenhe uma segunda pessoa, que é do gênero oposto da primeira. Então, eu vou mostrar para vocês o desenho da casa deste indivíduo. Vou compartilhar a tela com vocês aqui, um momentinho, deixa eu ver se vocês conseguem ver essa tela aqui. Estão conseguindo ver a casa? Bruna, não tá aparecendo pra gente, Bruna. Não tá aparecendo? Não tá aparecendo. Eu não sei se alguém tá conseguindo ver, mas acho que não. Não tá aparecendo. Não tá aparecendo. Deixa eu ver como posso fazer para compartilhar a tela. Um momentinho. Um momento. Pronto, deixa eu ver agora. E agora? Sim, agora sim. Pronto. Essa foi a casa do usuário, né, que eu avaliei lá no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico no estado da Bahia, que normalmente onde pessoas que possuem transtorno de personalidade, que tenham cometido algum crime, elas ficam reclusas. Então, o inquérito que nós fazemos após eles desenharem, ou seja, realizar o teste, é o seguinte: a gente pergunta, né, pede para eles contarem a história deste desenho, questionamos o que está sendo desenhado, que casa é essa, e aí o avaliando, ele acaba contando e descrevendo para a gente um pouco dessa história, desse desenho que ele normalmente não percebe que está projetando elementos de sua consciência, mas é essa a realidade. São histórias marcadas por violência realmente, desde o início de suas vidas. Então, este usuário, ele pôde falar que esta era a sua casa, a igreja, na verdade, onde ele vivia com a família durante a infância. A igreja essa que ele foi abusado de forma violenta durante sua vida inicial ali, até
a sua vida dentro do período da adolescência, então, né, pode-se perceber a ausência de traços muito rúberes, a gente chama de rúberes pela correção do teste em relação ao manual. Então, tem a presença de garras, a presença de objetos religiosos também, que simbolizam ali a crença dele, principalmente a crença enquanto criança, enquanto adolescente, daquilo que foi ensinado pelos pais. A presença é muito simbólico, essa questão da religião. Ele era abusado pelo padre, né, da igreja, então isso ficou bem marcado para ele. Ao mesmo tempo, ele falava para mim que era um lugar de muito sofrimento, mas que também ele era a única referência de lar em sua vida, enquanto criança, e até o momento atual era o único lugar que ele pôde chamar de casa. Então, como vocês podem perceber, o sol ele é bem discrepante do que realmente a gente entende por um sol, né? Dá para perceber que tem traços muito fantasmagóricos, realmente muito distoante da realidade, né? A árvore ela tá caída, tem presença de animais ali realmente de formas bem peculiares, no formato de garras. Ele costumava muito matar animais também quando ele era criança, então tem essas presenças no desenho da casa dele. Aqui no desenho da árvore, que chama muito a atenção, é que também tem traços religiosos, também fantasmagóricos, bem distantes da realidade, da nossa realidade, melhor dizendo. É uma árvore que chama muito a atenção, porque no oco, existe um oco dentro dela, existe a presença de uma santa, mais uma vez um material religioso, tem um bebê, né? No inquérito ele pôde dizer para mim que era o fruto de todo mal. A árvore normalmente ela representa aspectos inconscientes voltados para os nossos relacionamentos interpessoais. Então a árvore deste usuário é uma árvore morta, é uma árvore que aparentemente não existe a presença de vitalidade, né? As folhas estão caindo, os galhos estão secos. Existe aí um fruto, né, como se a santa dentro do tronco dessa árvore, essa santa estivesse gestante, ou melhor dizendo, gestando um bebê. E pelo inquérito ele pôde dizer para mim que a religião sempre trouxe para ele essa visão de maldade, porque foi assim que ele aprendeu durante sua vida. Ele foi abusado por uma pessoa que normalmente deveria protegê-lo, orientá-lo, que na Terra era essa simbolização de Deus, de Cristo. Ele não acreditava mais nisso. Então a árvore para ele representava o fruto de todo o mal vindo projetado aí no inconsciente dele através do desenho da árvore. A primeira pessoa ele desenhou esta imagem, né, que no HTP para a gente representa o seu próprio eu, né, questões inconscientes voltadas para o nosso self. Então, ele sofreu muito bullying quando ele era criança, ele era pequeno, ali na escola. Desculpa só me interromper um pouquinho, mais 5 minutos, tá bom? Perfeito, Gi, muito obrigada por avisar. Ele sofreu bullying, muito bullying, quando ele estava no período escolar. Ele era um rapaz com características que ele dizia para mim que na escola eram consideradas parecidas com de um macaco, então ele era chamado de macaco, sofria racismo também, sofre até hoje, na verdade, né? Pelo contato que a gente tem, dá para perceber que é marcado pelo preconceito, pelo racismo, e ele se identifica desta forma tão peculiar e tão gritante que sempre falavam para ele que ele parecia. Então dá para perceber que as mãos, os membros estão escondidos. Isso para a gente é uma fonte de informação muito grande. Os pés dele dá para perceber que são patas, não são normalmente um pé com dedo.
dedos, e sim, aparentemente, patas de um animal, o rosto, a face dele bem parecida com a de realmente um animal, e ele trouxe para mim no inquérito que realmente era a visão que ele tinha dele, que ele parecia de um macaco, né? Que era o que realmente falavam para ele que ele parecia no período da escola, e o histórico pregresso dele realmente é marcado por violência, marcado por negligência por parte dos pais, por parte da sociedade, por parte dos responsáveis, né? Então, essa é a representação dele. O HTP ele foi realmente fidedigno nesse quesito de avaliação. E essa segunda pessoa, que no caso ele deveria desenhar uma pessoa oposta ao gênero da primeira, então ele obviamente teria que desenhar uma mulher, ele desenhou esta imagem também, que no caso seria uma das vítimas dele, né? Uma das pessoas da família dele que ele acabou matando aí ao decorrer de sua vida. Dá para perceber a presença de garras também, a omissão de alguns traços extremamente importantes, como, por exemplo, os pés, as mãos. Dá para perceber que a sapatilha, o sapato dela também em formato de garras, assim como o cabelo, um dos membros superiores escondidos, o outro exposto, porém em formato de garras também. Ausência de dedos, traços muito fantasmagóricos, muito grossos. Ele realmente pesou bastante a mão ali na hora que ele foi desenhar. Dava para perceber que existia uma carga emocional muito forte, e ele depois disse para mim que ele sentiu muita raiva quando ele estava fazendo esses desenhos. E isso demonstra para a gente que o HTP ele foi fidedigno para avaliar as questões de personalidade. No final das contas, os resultados foram muito favoráveis para poder identificar as características de personalidade deste homem, que foi inserido em grupos de ressocialização e de outros tratamentos voltados para a sua psique, para também questões voltadas para o seu entendimento de si mesmo, do outro e de relacionamento, entendendo que ele não vai ter alta, ele não vai, pelo menos no período que a gente estava trabalhando, ele não tinha essa previsão aí para poder voltar a conviver em sociedade, mas dentro da instituição possibilitar ele essa condição realmente de se habituar no novo espaço, com novas pessoas, e possibilitar esse acolhimento, que eu acho que é a parte mais importante da situação. Enfim, muito obrigada. Nós que agradecemos, parabéns pelo trabalho, Bruna, muito interessante, dá pano para manga, né, esse tema, e enfim, é bastante pesado, então, precisamos de muito estudo para, de fato, conseguir fazer uma análise, né, junto a essas pessoas. Mas agradeço, né, muito aí a tua participação. Agradeço você também, todo mundo presente, Gi. Então, tá bom. Deu tempo, né? Apesar da internet, deu tempo. Sim. Bom, então tá, vamos dar seguimento aí à nossa mesa. Eu tenho colocado aqui, né, no chat para as pessoas sinalizarem se vão apresentar, mas vou chamar, porque ainda temos, né, aqui na lista 2 trabalhos. O primeiro seria da Gabriela e da Priscila. Eu não identifiquei, né, elas por aqui. Se vocês estiverem, peço para que vocês sinalizem. E o segundo e o último trabalho seria de autoria aí de Célio, do Antônio e da Leila e da Helena. Célio, você está presente? Só para... Ah, tá. Ok, tá bom. Então, vou te chamar para fazer a apresentação do seu trabalho. O título é, né, o procedimento de desenhos e histórias no psicodiagnóstico e na psicoterapia, um estudo de caso de base psicanalítica. Então, fique à vontade para fazer a sua apresentação, caso você tenha aí algum material para compartilhar conosco, e, né, pensando sempre nesse tempo de 15 a 20 minutos, tá bom? Seja bem-vindo. Tá joia, só um segundinho que eu vou projetar aqui o slide. Tá bom.
Tá dando para ver certinho? Agora tá. Então, bom dia, pessoal. Meu nome é Célio. Eu vou estar apresentando o trabalho Procedimento de Desenhos e Histórias no Psicodiagnóstico e na Psicoterapia, um estudo de caso de base psicanalítica. Esse trabalho ele vem do meu TCC, né, que foi orientado pelo professor Antônio Augusto, e que aqui é coautor junto da professora Leila Tardivo e da professora Helena Rinaldi. Então, começando falando primeiramente do procedimento de desenho e histórias, que é um tema central aqui no trabalho, né? Ele foi concebido em 1972 pelo professor Walter Trinca como uma técnica de investigação da personalidade, né, primeiramente aplicado para a faixa de idade entre 5 e 15 anos, e depois estendido para entre 3 anos e adultos, sendo possível a aplicação para qualquer pessoa que consiga verbalizar e desenhar. E aí a ideia do professor Walter Trinca era que, através de desenhos livres, se gerassem estímulos para contar histórias, fazendo assim desvelar conflitos e significar conteúdos internos. Os materiais necessários para a aplicação do desenho história são folhas em branco tamanho ofício, lápis grafite comum e lápis de cor em caixa de 12 cores. A aplicação ela começa com o profissional fazendo um convite para o paciente fazer um aprofundamento na sua vida psíquica, né, e com o paciente sentado a uma mesa, ele dispõe uma folha em branco na horizontal na frente dele, juntamente dos lápis de escrita e dos lápis de cor, e pede para que ele desenhe o que ele quiser, da forma como ele quiser, e que ele tome o tempo que for necessário. Né, depois que ele desenha, o profissional pede para ele contar uma história desse desenho, e depois disso inicia-se uma fase de inquérito, na qual se faz perguntas para levantar mais algumas questões, para produzir mais associações livres, e, por fim, pede-se para que ele dê um título para esse conjunto entre desenho e história, num conjunto que é chamado unidade de produção. E o objetivo aqui é conseguir 5 unidades de produção em, no máximo, 2 sessões. E aí a gente pode destacar como o procedimento de desenhos e história colabora para a busca da compreensão global, que é um conceito aí que a gente pode associar ao psicodiagnóstico compreensivo, né, que também é de autoria do professor Walter Trinca, que seria buscar essa compreensão global, esse entendimento global, entendendo o contexto, entendendo os fatores psicossociais, psicodinâmicos que atravessam a vida do paciente. E também, advindo do compreensível, né, o psicodiagnóstico interventivo é um modelo mais contemporâneo, no qual se realiza intervenções não só no final do processo, né, em forma de devolutiva, mas ao longo dele, até mesmo em aplicações de técnicas no processo psicodiagnóstico. E isso seria possível e eficaz, principalmente considerando a posição de objeto subjetivo do Winnicott, né, no qual o profissional é visto como aquele entendedor, aquele que compreende, principalmente no início dos atendimentos, e que colabora bastante para uma relação de confiabilidade entre psicólogo e paciente. E também destacar o uso do material expressivo, né, dos desenhos, como apoio no psicodiagnóstico interventivo, que tem sido bastante estudado ultimamente, e que colabora aí para o manejo clínico no processo psicoterapêutico, até mesmo nos de enquadre breve e focal, como no caso do apoiar online. Então, considerando a amplitude e a riqueza do procedimento de desenhos e histórias, o objetivo do trabalho é mostrar como a aplicabilidade desse procedimento no processo psicodiagnóstico compreensivo e interventivo, né, levantando questões importantes para o manejo clínico, para o processo psicoterapêutico, e também a aplicabilidade dele no encerramento do processo de psicoterapia, como forma de follow-up e também de observar os ganhos terapêuticos no final desse processo. O método utilizado aqui é a pesquisa qualitativa, através do estudo de caso clínico, né, bastante comum na área da saúde, que é um método interpretativo construtivo, na qual se faz um estudo aprofundado e extenso de um caso individual. A participante aqui da pesquisa foi uma adolescente do sexo feminino, de 11 anos, à época do início dos atendimentos, né, que aqui vai ser chamada de Tereza, que é um nome fictício para preservar o anonimato dela. A Tereza, quem procura atendimento é a mãe dela, destacando que a filha, para ela, apresentava, assim, estar muito sensível, muito angustiada e desinteressada de tudo ultimamente. A Tereza, então, ela começa a ser atendida por mim no meu estágio obrigatório de graduação, no segundo semestre de 2019, na Clínica Escola do Serviço de Psicologia Aplicada da UF de Volta Redonda. Durante o processo inicial de psicodiagnóstico compreensivo interventivo,
foi feito a primeira aplicação do desenho História, e depois os atendimentos são interrompidos por conta da pandemia de Covid. E aí eu retomo o atendimento da Tereza em 2021, numa parceria do projeto de extensão da UF, coordenado pelos professores Antônio Augusto e Cláudia Henschel, com o Apoiar. E aí, de forma online, pelo Apoiar Online, eu atendo a Tereza em sessões semanais, individuais, de 50 minutos, intercalando com sessões de orientação da mãe dela. E a análise dos dados foi feita através do método da livre inspeção do material, que é um método clínico teórico, na qual a gente utiliza aí da experiência do terapeuta, do olhar clínico, dos conhecimentos introjetados em psicologia e psicanálise, para fazer a análise desses dados e mantendo sempre no centro o sujeito e os seus conteúdos e nunca o instrumento. Então, aí destacando o contexto da paciente, né, a composição familiar dela se dá por ela, o irmão, a mãe e o padrasto. A Tereza, ela não conhece o pai biológico, ela nunca conheceu ele, ela não sabe das histórias dele, a mãe nunca apresentou, e ela não sabia também que recentemente, à época dos atendimentos, o pai biológico havia entrado em contato com a mãe para poder conhecer finalmente a Tereza, né? A mãe negou essa possibilidade e não comentou o ocorrido com a Tereza. E a Tereza, para a mãe, algumas vezes tinha dito que não tinha interesse de conhecer o pai, mas para outros familiares, principalmente para um tio, ela sempre dizia que tinha vontade de juntar dinheiro e sair para procurá-lo. E então eu vou mostrar a primeira aplicação do desenho História, né, de forma presencial, no meu estágio. E nessa aplicação foram feitas só 4 unidades de produção, devido à limitação do tempo de sessões. Então essa é a primeira unidade. A História é uma das praias mais bonitas do mundo e o pôr do sol. Foi a primeira vez da menina ir à praia e não sabia que ia morar lá. Quando descobriu, ficou feliz. Cuidava para não desmatar e colhia o lixo de todos. Foi morar lá com os avós. Título: A Cuidadora da Praia. A segunda unidade é um dia muito importante para Breno. Seu aniversário de 10 anos num parque que ele adora. Os pais descobriram que a tia e a madrinha dele morreram no dia do aniversário e não contaram para ele. A prima, filha dessa tia, foi conversar com ele e disse que a tia agora estava num lugar melhor, e ele disse que entendia. Ele ficou triste no enterro, mas entendia, pois a tia já tinha uma doença sem cura. A prima então ia morar com ele, e ele gostou, pois era a prima favorita dele, e os dois não tinham irmãos. E o título: Um Dia Diferente. A terceira unidade, Jane vai fazer 15 anos em 2 semanas. Ela e o pai iam na loja experimentar o vestido para a festa. O carro pifou no caminho e bateu num caminhão e o pai faleceu. Ela era bem bonita e com um acidente ficou feia. Cortou o cabelo, quebrou o pé e a perna e ficou inchada por tomar medicamentos. A mãe era rica e queria que ela voltasse a ser bonita, fazendo plástica para não perder popularidade. Ela não quis, pois queria ver quem era amiga de verdade. 2 pessoas ficaram ao lado dela depois que ela fez os transplantes, e ela foi para sua festa do mesmo jeito e os amigos da mãe pararam de falar com ela. E a mãe nem foi à festa por vergonha. Não precisava de plástica, pois a perna iria sarar assim como os outros machucados. Título: Jane e seus 15 anos. E a quarta e última unidade de produção parece com Nemo, peixe Cláudio. Toda a família é laranja, mas ele também tem verde e azul. Sofre muito bullying e ia ser expulso da família. Não conhecia os pais, mas sabia dos detalhes deles e foi procurá-los. Os outros, que poderiam ser irmãos, não gostavam dele e diziam que ele era diferente, mas era muito novo para saber o que é preconceito. Ele saiu para procurar os pais e os encontrou. A mãe Lara e o pai João eram diferentes e descobriram uma irmã totalmente verde, que foi pescada pelo pescador e está no aquário. Queriam salvar ela, mas não podiam. Precisavam de outros animais para salvá-la. Os outros peixes começaram a gostar dos pais e os ajudaram. Encontraram 2 tubarões, tigre e martelo, que queriam comer ele, mas um dos irmãos era amigo e os livraram de ser comidos. Título: Cadê Stacy? Então, acho que fica nítido aqui as características de fragilidade e necessidade de proteção que a Tereza apresenta nessa primeira aplicação. Né? Na primeira e na segunda unidade, algo é escondido do personagem, assim como algo é escondido da Tereza. Na terceira unidade, a figura do pai, que aparece fragilizada, assim como o pai ausente, que nunca apareceu. E na unidade 4, a aventura do peixe, que sai para procurar os pais, assim como ela disse que queria fazer, né? Sair para procurar o pai biológico. E aí eu trago aqui o conceito da comunicação verdadeira da doutor, que foi importante aqui. Né? A comunicação verdadeira, falar verdadeiramente, é muito importante para o desenvolvimento e para a integração do eu.
né? E o não dito pode ser angustiante. Então, conhecer a história e conhecer a origem é muito importante para a criança, para o desenvolvimento, e é uma tarefa a ser feita pelos adultos. E também a figura paterna, que é muito importante como eixo na relação triangular, né, principalmente para o desenvolvimento da identidade do filho. Então, destacar aqui que a questão central da Teresa parece ser uma questão de identidade, e ela tem, sim, o interesse de conhecer o pai, dado que esse é um tema que aparece recorrentemente nas produções gráfico-verbais dela. E também a figura do pai, que sempre aparece como ausente ou fragilizado. E assim, não tendo uma boa comunicação com a mãe, não sentindo um ambiente favorável em casa, a Teresa começa a se colocar como culpada pela falta de boa relação dela com a mãe, né? Então, é importante destacar aqui o conceito de ambiente do Winnicott, no qual ter um bom ambiente em casa, nesse caso, um ambiente suportivo, um ambiente favorável, é importante para o desenvolvimento psíquico, né, para o amadurecimento das instâncias psíquicas e para o bom funcionamento das defesas. E o ambiente que seria inicialmente representado pela mãe e pelo pai, que produzem cuidado de acordo com as necessidades do filho, também colaborando para o desenvolvimento e para a integração do eu. Então, considerando que não tinha um ambiente favorável em casa, que não tinha uma comunicação aberta, não tinha uma boa relação com a mãe, a Teresa passa a se sentir angustiada, passa a se sentir fragilizada, e fazendo com que o trabalho de orientação com a mãe fosse essencial aqui nesse caso. Durante várias sessões, a mãe foi chamada, foi sensibilizada sobre produzir mais acolhimento, sobre ter uma conversa aberta, uma comunicação verdadeira com a filha, e assim também ela se sensibilizou e manifestou interesse em começar um processo psicoterapêutico próprio, na qual ela pudesse trabalhar as próprias questões dela. Ela mesma diz que as questões dela com o pai biológico da Teresa faziam com que ela acabasse atrapalhando o desenvolvimento da filha. Então, após essas várias sessões de orientação, a mãe da Teresa finalmente propiciou um encontro dela com o pai no final de 2021, e a Teresa, depois disso, se mostrou muito empolgada durante as sessões, trouxe muito esse tema e manifestou também como a relação dela com a mãe tem melhorado, principalmente depois das orientações. Então, a segunda aplicação do desenho história é agora de forma virtual, no apoio online. A primeira unidade: todo dia que acordo, abro a janela e o sol entra. Eu fico olhando, pois o sol fica na direção do meu quarto. O sol é muito bom e eu sinto falta dele no frio. O título: O Nascer do Sol. A segunda unidade de produção: uma menina que não pode comer coisas com lactose, então os pais dela acostumaram-na a comer frutos, verduras e legumes. Comia muita uva. Achou uma semente e plantou, mas a semente era de uma fruta vermelha quando quase madura e roxa quando madura. Com o passar do tempo, a árvore foi geminando e a menina viu que não era a fruta que ela gostava. Queria dar a fruta para os amigos para não desperdiçar, e assim fazia sempre. Até um dia que a avó falou para ela experimentar para ver se realmente não gostava. A avó a fez experimentar e ela viu que não gostava e não devia ter, ela viu que gostava e não devia ter dado tudo aos amigos, pois também amava essa fruta. E o título: experimentar para depois falar. A terceira unidade é um estilo de desenho que gosto muito. Me marca muito por eu sempre fazer. Eu gosto, pois fecho o olho e apenas me solto. Ele tem uma regra que você não pode fazê-lo triste, pois é colorido e representa seu humor. Quando você está feliz, pinta ele com várias cores. O título: lembrando do passado. A quarta unidade de produção: o lugar que mais gosto é Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, e essa é a terceira vez que não vou. Desenhei isso, pois ele representa minha ida para lá, pois passo por vários sítios no caminho. Estou com muita saudade de lá, pois é um lugar que gosto muito. O título: Indo para Lafayette. Sério, só para te dizer, mais 5 minutinhos, tá bom? Tá joia, obrigado. A quinta unidade de produção: um dia uma menina estava andando pelo jardim com os pais e ela olhou para o céu após uma chuva forte e viu um arco-íris que ela adorava e ficou ali horas fascinada com aquele lindo arco-íris. Título: A Igualdade. Então, destacar aqui da segunda aplicação, né, a mudança de atitude básica da Teresa, que não representa mais seus personagens como fragilizados e machucados, e também acaba trazendo novas questões, novas condutas e novas demandas. Na primeira unidade, ela se mostra esperançosa, com um sol que afasta as nuvens. Na segunda unidade, uma árvore antes vista com incertezas dá lugar a novas possibilidades e a relações de confiança.
Na terceira unidade, o humor alegre e feliz também mostra uma mudança de atitude básica consigo e com o mundo. Na quarta unidade, um local de interesse, né? Ela manifesta um local que ela gosta bastante e quer voltar. E na quinta unidade, a personificação de si, não mais como uma garota machucada e fragilizada, mas agora como uma garota que caminha feliz com os pais por um jardim florido e colorido. Então, as considerações finais, destacando como foi possível, através do processo psicodiagnóstico compreensivo e interventivo, acessar esses conteúdos emocionais mais profundos da Teresa, né? Ela que se sentia angustiada, se sentia fragilizada por não ter uma comunicação verdadeira com a mãe, não ter um ambiente suportivo em casa, e através da aplicação do desenho história foi possível acessar essas demandas dela, e também pensar no manejo clínico, numa escuta empática e num holding que ajudassem na retomada do desenvolvimento emocional da Teresa. E também destacar como o procedimento de desenho histórias é um recurso clínico rico, primeiro na estratégia diagnóstica, ajudando a levantar informações para intervenções, para pensar no manejo clínico, no trabalho psicoterapêutico, também colaborando em casos em que algumas questões não aparecem de forma verbal e podem aparecer aqui no desenho, e também como recurso de follow-up, ajudando a identificar no final do processo psicoterapêutico os ganhos e as mudanças no final desse processo. Então, essas são minhas referências, e é isso. Muito obrigado. Bem, parabéns, Célio. Foi Obrigado. Uma apresentação também, muito interessante aí, né? O processo e a importância do follow-up, né? A gente observar essas mudanças que às vezes não são nítidas a olhos nus, né? Mas bem, bom. Parabéns a todos, né? Foram excelentes aí os trabalhos. Foi muito interessante poder observar as clínicas possíveis, né? Dentro aí do fazer analítico. Hoje nós passamos por trabalhos, né? Que versavam sobre a parentalidade silenciada, toque, casos de agressividade e violência, psicopatia, e finalizamos então com o trabalho aí da Teresa, né, que vai remetendo à experiência de um desamparo inicial e essa construção gradativa da identidade dela, né, num momento tão importante de formação e desenvolvimento, né. Assim, né, então, dado aí o nosso tempo, né, por hoje finalizo a mesa A, da 20ª jornada Apoiar a Clínica Social, Percurso e Perspectivas. Eu agradeço a todos e gostaria de propor que a gente tirasse uma foto, né? Já para finalizar esse momento, caso faça sentido, quem puder abrir a câmera para a gente, né, poder aqui tirar uma foto de todos. Quem souber tirar foto, sabe, daquela perspectiva que todo mundo aparece, vocês podem ficar à vontade, porque ou me dizer como que eu faço isso, porque eu não sei, tá? Mas eu vou tentar aqui, vou fazer o que eu sei, quem tiver a possibilidade, tire, e aí depois compartilha lá nos grupos, para a gente poder né, ter as fotos também, tá bom? Eu vou no modelo antigo, porque é por aqui que vamos, né? Bom, sorriam todos. E aí a gente finaliza por hoje. Muito obrigada, viu, gente? Até. Tchau, tchau. O Gi, acho que eu fico aqui. Sim, eu acho que sim. Tá gravando, né? Tá bom. Eu vou desligar, vou finalizar a gravação, tá bom? Não, acho que vai deixar gravando. Pode deixar? Mas eu vou sair. Tá, ok. Mas talvez terminar essa mesa e iniciar a nova gravação. O que vocês acham? Para não ficar muito longo? Pode ser. Peraí, deixa eu ver como que eu faço aqui. Parar a gravação, né? Pronto. Então, estou parando aqui a gravação. Muito obrigada, pessoal.